Coloca em discussão o projeto de lei número 016/2013, autor Poder Executivo, da emenda número 2, de autoria do vereador Joanes Pessoa, vereador Gladstone, vereador Juarez, vereador Claudino, vereador Márcio Roberto Machado, vereador Lindomar. Coloca em discussão. Sim. Só solicitar a Vossa Excelência e ao primeiro secretário que conste ata o nome dos votos favoráveis e dos votos contrários. Certo. Discussão? Discussão. Tem. Senhor presidente, a questão da LDO, primeiro, eu não tenho medo de pressão. Segundo, quero dizer para a população que estou aí para esclarecer a hora que for, que me ligue, que me cerque na rua, que me chame na sua casa. A única coisa que eu vou fazer, que deve ser 60%, é errado. Porque o dia que eu dar 60%, eu tenho que pegar aquela mesa aqui, tem que ir embora aqui. Eu tenho que ir embora, cara. Serviço do vereador é fiscalizar o prefeito, mandar uma suplementação, convencer que esse dinheiro vai ser bem empregado na secretaria. Eu vou votar a favor, senão eu voto a suplementação contra de novo. Voto contra de novo. Toda vez que chegar aqui com coisas atravessadas, vou votar contra. Pode postar na ata, pode pôr no jornal, igual aquela vez votemos a causa indígena, retiremos o cargo que ele estava procurando, e a assessoria dele pôs que 10 vereadores estavam contra ele. Pode pôr no jornal. Esses são os votos do ofício. Esse vereador está pronto isso. Vai ser 2%. Se nós acharmos que merece 3, vai ser 3. E aí ele está assim, até 2%. E se nós quisermos dar um para ele, vamos dar só um. Mas as coisas têm que passar por essa casa do município. Eu não sei. Olha, dá 60%, o prefeito pega o dinheiro, joga para cá, joga para lá, joga para lá. Se precisar dar um, vamos dar um. Eu não tenho medo da população. Eu estou aqui para esclarecer. Se mandar um suprimento, vai ser lá para a saúde, para tal coisa, isso, o vereador vai votar a favor. Se for de boa população. Agora eu não posso deixar as rédeas soltas para amanhã, depois aqui, vir uns cartazes. Cadê nosso dinheiro? Cadê nosso dinheiro? O que o vereador tem que fazer? Ficar quietinho, baixar a cabeça, igual esse plenário cheio, apitos, cartaz, e eu não vou passar por isso. Por isso que estou votando tanto 2% no LDO. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão? Discussão. Eu, depois que eu fui um dos primeiros a explanar a minha ideia sobre a LDO, e eu fiquei preocupado com os discursos aí, consequentes aí, depois do meu, porque agora eu fiquei preocupado, porque da maneira que colocaram, nós estamos amarrando as duas mãos do prefeito. Veja bem, a emenda, nós devemos administrar livremente até 2%. Acima de 2%, quando ele precisar, ele vai entrar aqui na nossa casa e vai pedir autorização mostrando por quê. Ninguém está negando nada. Em momento algum, a emenda fala que ele só tem 2%. Isso é o que ele tem livre. Mas ele pode vir até a casa e requerer mais. Ele precisa, ele vai vir a requerer, ele precisa fazer. Ninguém está negando nada. Que isso fique bem claro na comunidade. A população não pode ser enganada. Porque quem está ouvindo pelo rádio, as palavras, parece que os vereadores que fizeram a emenda estão indo contra o prefeito, não quer que ele administre. Ninguém está negando um centavo
que for usado esses 2% e tudo correr bem, não tiver conta nenhuma, vamos lembrar de quem forçou isso daqui. Ah, foram os vereadores que fizeram, o prefeito administrou tranquilo, fez o que ele tinha que fazer e acabou. Para não chegar a situação, o vereador Varese falou, de um final de mandato, nem está com faixa, que cadê o dinheiro? Aí nós vamos ter que responder onde está o dinheiro, porque fomos nós que temos 2% só. Então a responsabilidade sim é nossa. Nós aumentamos a nossa responsabilidade. Nós não estamos prejudicando o prefeito. Simplesmente o prefeito tem que ter a consciência que ele tem que ter contato com essa casa de lei, que explique o porquê. Não é com vereadores acusando que vai ser parado a administração, não se administra por mensagem de celular, se administra pessoalmente conversando cara a cara. Isso não é de bom feitio, isso não é política. Então eu acredito que nós não vamos prejudicar o prefeito. Ele vai administrar, foi dado o mandato dele pelo povo, o povo está do lado dele, mas que esses 2% sirva de alerta, para que futuramente o povo novamente não se arrependa. Quando você vai lá no banco, você vai amanhã lá no banco e tem que entrar com metal na cintura. Aqui ninguém é bandido, vê se passa na porta. Então é melhor prevenir, não é melhor prevenir? Ninguém está acusando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele vai pegar ou não vai pegar. Simplesmente é um recurso para ser administrado pela Câmara também, não só pelo Poder Executivo. Então eu gostaria que a população entendesse isso. E a dúvida é muito importante. Todo mundo sabe onde é meu escritório, sabe que eu trabalho na garagem, aqui na Câmara, a hora que quiser, antes de começar a sessão, que vem aqui a população que tem dúvida, que vai ser esclarecida de o que é LDO, o que significa os 2%. Porque a impressão que fica agora estamos parando e evaporando. Vai parar e evaporando. Que vem, então vamos esclarecer. Se a gente não souber responder, vamos convidar um contador, alguém que saiba, para poder ser explicado. E que as palavras sejam distorcidas. A intenção não é atrapalhar o prefeito. Obrigado, senhor presidente. O seu Rodrigo, somente. Sobre essa questão da LDO, que vereadores expulsaram aqui, e alguns vereadores colocou, eu vejo de maneira equivocada na hora do seu discurso, sobre essa questão de 2%. Se o vereador Vanderlei não sabe, o ano passado eu votei 60% do prefeito atual que está aqui hoje, ministrando. Então ele tem 60% esse ano para se organizar. O vereador Adriano votou, o vereador Galdino votou, para se organizar, e o ano que vem talvez não precise da suplementação. O vereador está pensando que o vereador está pagando a administração, pelo contrário, estamos aqui para ajudar. O prefeito vai mandar a suplementação se precisar, porque pelo que eu vejo, o prefeito é certinho e não vai precisar do vereadorzinho. A gente sempre fala. Se discute assim, os vereadores falando aqui, no qual, jogando o vereador que faz uma emenda, o exemplo foi o vereador Antolino, na época, fez 5%. O vereador Adriano ressaltou bem, o vereador foi caçado, o prefeito rouba o variamento, pelo contrário, fiscalizaram, ajudaram na fiscalização, na época de 5%, botei 60% ao prefeito Aldo Mifon, e o vereador da situação vem criticar esse vereador aqui, que não dando suporte à administração. Espero que, sim, senhor prefeito, com 2%, Vossa Excelência toque o município, faça um orçamento coerente, e se precisar de suplementação e vendo o anseio da população, vai ajudar a população, pode ter certeza que tem o apoio desse vereador. Obrigado. Discussão. Você tem o 5% de distribuído. Senhor presidente, a função do vereador é fiscalizar. Tanto fiscalizar com 2% quanto 50%. Eu só acho que 2% é uma quantia muito restrita. Qualquer pessoa, qualquer criança sabe muito mais que 50 é mais do que 2. Então, tira toda a liberdade do prefeito poder fazer as coisas. Era só isso que eu queria colocar para a comunidade entender. Queria conclamar os vereadores, meus colegas, pensa bem o que estão fazendo. Como foi colocado aqui, prefeito honesto, se a gente der 50, é a função também de fiscalizar. Agora a gente já vai transparecer mesmo, e é verdade mesmo, que é a questão da política. Por isso que a maioria burra faz com que Itaporã fique parado. Nós temos que crescer, pensar grande. Tenho certeza que os senhores vereadores têm inteligência suficiente para conduzir o nosso município.
discussão. Bom, a respeito da situação, vou colocar aqui bem calmo, tranquilo. Eu vejo realmente não adianta usar palavras bonitas, delicadas e tentar passar uma mensagem diferente dessa não que eu acredito que é a política montada realmente. Eu vou falar porque, veja bem, o senhor, excelentíssimo senhor Galdino, excelentíssimo senhor Adriano, excelentíssimo senhor Gevanildo, no orçamento passado, votaram a favor de 60%, 60%. O prefeito atual, Wallace, está pedindo 50%. Como o senhor bem colocou, 60% para esse ano de 2013, né? Só que essa votação foi feita antes das eleições. Quero que o povo entenda esse detalhe. Antes das eleições, não acreditavam neles que o prefeito de Itaporã poderia, lá na cabeça dele, passar por eles e seria o Wallace, o prefeito de Itaporã. Outra coisa, repito, o presidente da casa, o Adriano, vereador Adriano Martins, o vereador Adriano Martins, votou nesse projeto de 60%, apoiando, na época, os sonhos de Itaporã com a gestão passada. Ele votou por quê? Porque ele queria o bem de Itaporã. Ele votou, Adriano Martins votou, o senhor Galdino, o vereador Galdino e o vereador Gevanildo votaram. Só que foi antes das eleições. Vereador. E o prefeito de Itaporã hoje é o Wallace. Seu Dair, só lembrando, pelas correções dos vereadores aqui, ela foi votada após a eleição, tá? Após a eleição, tá? Tudo bem, eu perguntei para casa, Sim. o senhor me colocou de forma de maneira diferente. Como eu estou entrando, então, retiro aqui, mas mesmo assim. Então eu notifiquei para o presidente, por isso que usei de dizer que foi antes das eleições. Mas se foi depois ou antes, não tem muito o que entender, não que tem muito o que diferenciar. A questão é essa, que de 60% pular agora para 2% é muita coisa. E eu acho que é uma falta de respeito, como eu bem coloquei, com o povo de Itaporã, com o progresso, com as políticas que poderiam vir beneficiar o povo. Isso vai atrapalhar, como bem colocou o presidente Adriano, vai atrapalhar com certeza. E podem buscar se com 2% o prefeito consegue trabalhar e respirar e trazer as oportunidades que o povo precisa. Isso sim é uma falta de respeito com o povo de Itaporã. E coloco dessa forma sim. Discussão? Bom, seguinte, quando eu recebi o convite para ser candidato a vereador, fui eleito e hoje eu vejo o que está acontecendo nos bastidores da política. Todos que queiram, gente, saber se candidatar e venham conhecer. É complicada a realidade, sabe? Me entristece muito porque é passada uma imagem, mas não é essa imagem que acontece por trás, que é os bastidores da política. Então hoje eu sou conhecedor disso, não que eu tenha vir aqui pagar de santinho, não é isso. Mas o que acontece é essa realidade. E hoje eu gostaria de deixar uma frase aqui: política, jogo de interesse. Só isso. Discussão? Primeiro que, só para lembrar, no orçamento, na primeira administração do Marco, depois do Sérgio Joel, teve 5%, pediu 5%. Depois teve uma subemenda que derrubou. Fizemos uma emenda de 5%, passou. Aí depois fizeram uma subemenda da emenda e derrubaram a nossa emenda de 5%, gerente sido na época, lembro disso. Então, o sonho, na verdade,
o sonho da oposição é ajudar a administrar o município. E só existe uma maneira da oposição ajudar a administrar o município. É ter conhecimento para onde está indo o dinheiro. Então, só para esclarecer alguma coisa, eu gostaria que o vereador Lindomar, vereador inteligente, de discussão também, que me ajudasse aqui. Os 100% da receita o prefeito vai ter para gastar. Mas os senhores dividem os 100% em porcentagem para as secretarias, aí coloca ali, só para simplificar, educação 25%, saúde 15%, e por aí afora. Ele coloca 7% na GEPSEL, transforma esse 100% da receita em porcentagem. Aí ele pede a suplementação. Quando damos 50%, o que acontece? Ele erra os 7% da GEPSEL, ele gastou só 3%. Aí ele tem que remanejar essa verba para outra coisa. Quando ele se tem 50%, ele se faz isso por decreto. Ninguém, a Câmara não precisa ficar sabendo. Por decreto, ele remaneja esse dinheiro para outra gerência. Com os 2%, o que vai acontecer? Ele vai gastar o 25% da educação, o 15% da saúde, ele colocou 7% na GEPSEL. Digamos que ele gastou 5%. Tem 2% na GEPSEL para ser gasto. Aí ele vai ter que remanejar essa verba da GEPSEL para a saúde, por exemplo. Aí o que acontece? Ele tem que encaminhar para a Câmara para poder a Câmara aprovar esse remanejamento de verba. Então aqui ele vai gastar os 100% da receita, com uma diferença: remanejar a verba tem que mandar para a Câmara, de uma gerência para outra. Mas, se acertar, ele não vai precisar da Câmara. Se realmente ele gastar os 7% lá no GEPSEL, os 5% lá, só dando um exemplo, ele não vai precisar da Câmara para remanejar essa verba. É só para esclarecimento. Aqui ninguém está dando, dá 2%, está como se não desse 2% da receita do município. Não é isso. O prefeito vai gastar, vai gastar a receita do município na onde tem que ser gasto. 2% é o erro que ele vai ter de porcentagem da gerência. É isso que a Câmara está dando. Está dando 2% de erro para ele. Só para lembrar, na passada eu dei 60% no Marco e eu lutei para dar 100%, porque eu era a situação. Então, o que tem que acontecer assim? Temos que aprender a trabalhar com a oposição. A oposição ela é útil, ela não atrapalha, ela é útil. Ajuda, né, a esclarecer, ajuda a levar informação para o povo. Essa é a função da oposição. O prefeito Marcos Pato, aqui, tinha só o vereador Adriano como oposição e era difícil. Imagina com tudo isso de oposição. Agora, trabalhar o povo, jamais. Eu fui eleito 3 vezes vereador pelo povo, jamais vou ir contra o povo. Agora, quando chegar aqui nessa Câmara, você contra o povo, no seguinte: chegando um remanejamento de verba, prefeito, preciso tirar uma gerência, tanto para mandar para a saúde, a Câmara votar contra, ela está votando contra o povo. Porque daí ele está tentando injetar dinheiro na saúde e a Câmara não está deixando. Aí sim, eu vou estar votando contra o povo. Mas votar a suplementação, eu não estou votando contra o povo, não. Então eu não estou tirando dinheiro da receita. A receita continua. Se vir 100 milhões, está lá os 100 milhões para o prefeito gastar. Se vir 10, ele vai gastar os 10. A Câmara não vai proibir de gastar a receita que vem para o município. É só isso que eu queria esclarecer aos ouvintes da Rádio Alvorada e a todos os senhores que estão aqui a respeito de 2%, 100% ou 50%. Ninguém está tirando dinheiro da receita do município. São essas minhas palavras, senhor presidente. Discussão, presidente.
Sim. Gostaria aqui de ler um número: R$48.630.200. Esse é o valor que está previsto no orçamento de 2013. Mas aqui, entre todos nós que estamos aqui, quanto a prefeitura arrecada por mês? Será que chega aos 3 milhões? Aqui, se a gente for calcular, dá mais de 4 milhões a previsão por mês. A previsão. O orçamento, infelizmente, no Brasil, ele é propositivo, ele não é impositivo. O que está escrito nessa LDO são as diretrizes dos programas que o município quer executar. É aquilo que é proposto, mas ele não é imposto para que ele seja executado. Isso é a previsão para 2013, o ano que nós estamos. Para o ano que vem, ela vai para R$54.344.977,95. É uma previsão. Isso daqui, se a gente conseguir encontrar um mecanismo de arrecadação que melhore a nossa arrecadação, nós poderemos, de repente, chegar à arrecadação dos 48. Mas ela sempre prevê a mais do que se arrecada. E o orçamento, ele é feito por técnicos da prefeitura. Que esses técnicos, eles têm que ter uma noção do que se executou no ano anterior para poder prever o ano subsequente. Então, a lei de diretrizes orçamentárias é uma peça que prevê os programas, ela não impõe os programas. O orçamento é aquilo que realmente é autorizado. Essa casa vai autorizar o orçamento. Então, nesse orçamento, nós temos que prever da melhor maneira possível para que seja suprido todas as áreas. Muitas vezes o agricultor que está lá, ou mesmo o índio que está lá na aldeia também, que muitas vezes é acessível, tem que estar previsto aqui, senão depois não pode executar nada. Aquilo que não é aprovado na lei não se executa. Então é isso que os vereadores estão nesse debate. Autorizar. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso à informação, mas nessa casa ficou disponível quantos dias, senhor presidente? 30 dias nesta casa para que todas as pessoas pudessem olhar, verificar, manifestar, até dar sugestões. E sempre vai estar. O orçamento daqui mais alguns dias deve estar chegando no mês de outubro. Provavelmente no mês de outubro chegue a esta casa, também vai ficar à disposição. As pessoas podem dar sugestões aos vereadores que poderão fazer as emendas também. Colocar algum setor que não está contemplado no plano de orçamento para que seja executado. Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu tenho certeza que todas as pessoas que ouviram isso vão, daqui para frente, começar a observar os problemas que tem na sua rua e dar sugestão, trazer essa casa. Nosso objetivo nada mais é do que contribuir com o senhor prefeito, para que seja uma administração da melhor maneira possível. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão? Só para, senhor presidente, para que fique bem claro, como coloquei em minhas palavras, você disse que o senhor vereador Galdino veio aqui e colocou que, na época, quando era a situação do ex-prefeito Marcos Paco, colocou 60%, tinha interesse de colocar 100%, para o atual prefeito Wallace Buffon, o senhor votou 60%, e hoje, para o mesmo atual prefeito, o senhor vem aqui e faz uma emenda com um propositor de 2%. Então, é onde vem as palavras do senhor vereador Marcelo Rosales, muito bem colocadas nessa ocasião, e para que fique bem claro para os ouvintes da área alvorada, as pessoas que estão no plenário, que o que está acontecendo hoje aqui não passa de simples interesse político. Uma hora, quando é conveniente, é uma situação. Hoje, não sei porquê, a gente vê veiculado nos meios de comunicação, um grupo formado, um grupo fechado. Hoje eles vêm com outra história, com outra conversa. A mesma conversa que falaram no passado, hoje é outra. Eu acho que o político tem que ter postura e defender uma causa. Não uma hora, como eu já disse
O vereador Cascatinho dança no terreiro, daqui a pouco no outro terreiro. Então hoje o que está acontecendo aqui, esse debate da suplementação, não passa de mera discussão política, onde vocês veem a falta de respeito com a população de Itapuã. Só essa palavra, senhor presidente. Discussão. Eu só quero, senhor presidente, esclarecer que se ele mandar um suprimento aqui, não adianta ele mandar só a lei. Ou ele vem explicar o suprimento, reúne os nossos vereadores, ou manda alguém esclarecido. Senão eu voto contra ainda. São as palavras. Discussão. Respeito aí na plateia. Bom, a minha discussão agora é bem simples. Discussão. Eu quero pedir que Deus encaminhe a todos os corações desses vereadores. Vereador, o senhor seja rápido, porque estamos cedendo uma discussão que o senhor já não tem mais direção. Ele teve a segunda, sim. Quero que Deus coloque no coração de cada vereador aqui a responsabilidade do nosso município. E que dê inteligência a todos eles e que largue essa palavra de fazer movimentação política. Política passou. Espero que Deus coloque no coração de vocês o progresso que visa o progresso da nossa cidade. Obrigado. Discussão. Só quero também discutir essa questão, onde está aí se discutindo 50% com 2%, e quero dizer as palavras do vereador Galdino, que a oposição tem valor sim, mas quando tem a maioria, porque eu não tive valor no meu mandato, porque eu era o único. O vereador Valdomiro me perguntou por que eu não apresentava aqui os 2% também. Eu era vencido, nem conseguia nem passar aqui na comissão, nem participava. Então, vale sim a oposição, mas quando tem maioria. Quando tem maioria, aí fica como eu fiquei, né? Então, hoje eles são maioria. Então temos poder. São 6, mas somos 5. Tem nada. Quem sabe, pelo que o vereador aqui falou em seu discurso, quando se é oposição e minoria, sonha-se em fiscalizar. Hoje nós estamos sonhando em fiscalizar e poder aumentar esse do 10º aí de 2 para mais. E vamos lutar por isso, pode ter certeza. Eu só quero esclarecer uma coisa, e agradeço até quem fez, né, as constituições, as leis, que não deixou o poder do executivo de aprovar o 10º da Câmara, né? Porque se tivesse deixado, hoje eu estaria com 0%, porque nós estamos aqui matando o executivo. Imagina, eu estou fazendo aqui uma emenda para ir para 7%, porque se vir de lá e nós aprovarmos logo o que eles querem, é de até 7%. Então, hoje nós estamos aprovando aqui de 7%. Eu, com um orçamento menor que esse, eu não posso, né? Então, ainda bem que ficou o nosso poder. Se fosse o poder do executivo, não ia conseguir administrar essa Câmara de modo algum. Discussão? Coloque em votação. Quem for favorável à emenda, fique em pé. Quem for favorável. Vereadores Lindomar, vereador Márcio Roberto Machado, vereador